Olá, eu sou Osias Torres, sou consultor pessoal e empresarial e estou gravando este vídeo para explicar de uma forma bem simples, bem didática, explicando como a leigos para leigos o que é o meu trabalho, o que eu faço, o que é que um consultor pessoal e empresarial é e o faz, quais são as suas atividades, as suas tarefas. Porque tem pessoas que têm dúvidas quanto a isso, perguntam. Então esse vídeo é um vídeo de forma para esclarecer essas perguntas, essas dúvidas, bem simples. Um consultor, na minha concepção pessoal, né, eu entendo assim, eu vejo assim, pode ser que outras pessoas vejam de outra forma, entendam de outra forma, expliquem de outra forma, e isso é compreensível, é respeitável. Pode ser que você perguntando ou lendo, em buscar informações, encontre outras explicações. Eu vou dar a minha explicação. Um consultor, ele é como se fosse um clínico geral. Eu comparo assim, uma forma bem fácil de entender. O que é um clínico geral? Ele não é uma pessoa especializada em determinadas áreas da medicina. Um clínico geral, ele tem uma visão holística, global, do todo com o ser humano, das suas doenças e possíveis curas, tratamentos. Portanto, se você chega a um clínico geral, seja ele em uma clínica particular, em um hospital particular, uma unidade de saúde, um hospital público, um posto de saúde, uma UPA, não importa. Você chega com uma enfermidade, com uma doença, com um problema, com uma dor e vai explicar a ele, vai falar para ele o que está sentindo. Ele vai ouvi-lo ou vai ouvi-la e, de acordo com a necessidade, a disponibilidade, a oportunidade ali no momento, ele pode pedir que você faça alguns exames de sangue, uma radiografia, um raio-x do pulmão, um exame cardiológico. Ele vai medir a sua pressão, vai fazer a ausculta ali do seu pulmão, ver a sua respiração, vai fazer alguns procedimentos básicos, necessários ali naquele momento, que estão ao alcance dele. Se não for possível naquele momento, devido às condições do local, ele poderá pedir a você que faça esses exames, então, em outro local e traga-os para que ele possa ver esses resultados, esses exames. Bom, no momento da sua consulta, seja ela naquele dia ou posterior, diante dos resultados dos seus exames, ele pode lhe prescrever medicações para você tomá-las imediatamente, medicamentos, ou pode pedir que você compre-os, adquira-os em outro local e passe então a tomá-los, tá? Bom, eu não quero entrar em detalhes quanto ao procedimento clínico, porque eu não entendo, não é esse o conceito, ok? Ele pode, naquele momento também, lhe prescrever medicações. Você pode tomar uma injeção para dor intravenosa, né, com analgésicos, ou ele pode, então, depois analisar seus exames. Bom, imaginemos que, ao lhe consultar, ele conseguiu resolver os seus problemas ali de imediato. Você foi para casa, ficou bom, ficou curado, ficou curada. Eram coisas simples de solucionar, era uma gripe, era uma tosse, uma coisa simples. Ok, você tomou uma medicação para dor e passou, ficou bom, excelente. Mas imaginemos que você trouxe os resultados e ele percebeu que havia alterações nos seus resultados dos exames. A glicose, o PSH, o colesterol, a glicemia. Então ele percebeu que havia algumas alterações. E aí, fora da área de conhecimento dele,
ele vai então encaminhá-lo ou encaminhá-la a um especialista. No caso, um endocrinologista, um urologista, um cardiologista, alguém que conheça melhor as enfermidades e as possíveis curas, os possíveis tratamentos, ok? Pronto. O papel do clínico geral é esse. Ele vai resolver seus problemas de imediato, de fácil solução, e aqueles que ele não consiga resolvê-los, ele vai encaminhar quem pode resolver, a quem tem o maior e melhor entendimento na área, ok? Pronto. Um consultor, eu comparo a um clínico geral. Um consultor, ele não entende especificamente, especialmente, de áreas detalhadas, áreas específicas das empresas. Um consultor, ele pode ser formado em contabilidade, e assim sendo ele entender de contabilidade. Ele pode ser um advogado, e assim sendo entender da área jurídica, mas não necessariamente, obrigatoriamente, o consultor tem que conhecer áreas específicas e detalhadas da empresa. Um consultor, geralmente, ele tem uma noção, assim como um clínico geral, uma noção global, holística, uma visão total, um entendimento geral das empresas, ok? Eu, particularmente, tenho conhecimento maior e melhor nas áreas administrativas e financeiras das empresas. Eu conheço a parte de produção das empresas? Sim, eu tenho um entendimento, uma noção. Eu entendo de contabilidade, tenho uma noção, um entendimento de marketing, mas eu não sou formado em contabilidade, portanto, eu não posso opinar nas questões contábeis das empresas, porque eu não sou contador formado, eu não sou especialista nessa área. Mas, juntamente com os contadores, nós vamos conversar, discutir e encontrar soluções que as empresas têm, ok? Então, um consultor, basicamente, é isso. Ele é contratado pelas empresas. Chegando nas empresas, eu particularmente trabalho com um questionário chamado Diagnóstico Empresarial, onde eu peço que os responsáveis pela empresa preencham esse questionário, esse diagnóstico, e a partir daí nós vamos, é como se fosse uns exames, uma bateria de exames que eu peço, que o clínico geral pede ao paciente, uns exames laboratoriais, raio-x, radiografia, etc. e tal. Esse diagnóstico empresarial é como se fosse isso. Então, a partir dele, eu tenho uma visão geral da empresa. E aí eu vou ouvir os problemas que a empresa tem e, juntamente com os responsáveis, tentar solucionar esses problemas, ok? Isso, basicamente, é o que um consultor faz. É dessa forma que ele trabalha. Ele não precisa necessariamente ter o conhecimento total e global de todas as áreas da empresa. E quando ele não tem, aí ele vai buscar ajuda específica. Por exemplo, se o problema está nos impostos que a empresa está pagando e ela quer melhorar a tributação, ela quer diminuir os impostos, ela quer encontrar meios, recursos legais para que ela pague menos impostos. Então, o consultor vai trabalhar juntamente com a contabilidade, com o setor contábil da empresa, buscando meios, buscando soluções para que a empresa pague menos impostos, ok? Se ela tem um problema de logística, então nós vamos procurar conversar com a equipe da logística, da distribuição, com o setor de qualidade da empresa, com o setor de produção, certo? Se a empresa tem muita rotatividade de funcionários, vamos conversar com o setor de RH da empresa, o setor pessoal, de contratação, ver o porquê dessa rotatividade, ok? Então, um consultor trabalha dessa forma, levando melhorias às empresas, trabalhando não individualmente, mas conjuntamente com toda a empresa, com todos os setores da empresa, para que ela melhore, para que ela produza mais, para que ela seja mais eficiente, mais qualificada, tá? Então, eu já trabalho com consultoria de empresas há mais de 20 anos, tá certo? E já trabalhei com empresas de vários segmentos, com mercado, com comércio varejista, com livrarias, material de construção, restaurantes, bares, lanchonetes,
E a minha especialidade é administração e finanças. Eu entendo das outras áreas. Nós vamos juntos trabalharmos para que a empresa melhore em todos os setores, claro, mas principalmente atacando aqueles setores que ela tem mais deficiência, que ela está em pior situação, ok? Então é isso que faz um consultor empresarial, tá? Ele vai para as empresas, eles vão para as empresas e diagnosticam os problemas que elas têm, conversam com os responsáveis das empresas, percebem os problemas que elas têm e juntos, os consultores e os responsáveis pelas empresas vão trabalhar juntos, unindo forças para resolver todos os problemas das empresas, para melhorá-las, ok? E uma questão, infelizmente, ainda existe muito preconceito com relação a consultorias de empresas. E eu entendo por quê. Porque, infelizmente, muitas empresas contrataram consultorias e não tiveram sucesso, não tiveram êxito, gastaram dinheiro, né, nesse caso, perderam dinheiro, tiveram prejuízo, pagando aos consultores e não tiveram resultados. Infelizmente, existem em todas as áreas pessoas e pessoas, profissionais e profissionais. Eu, particularmente, Osias Torres, eu trabalho com a política, com a filosofia teórica e prática do ganha-ganha. Eu não quero o seu dinheiro apenas para que eu tenha benefício, para que eu ganhe. Eu quero que você, como gestor, como responsável por uma empresa, pague os meus honorários pelos meus serviços prestados, pelos excelentes serviços prestados, pelos excelentes resultados que você vai obter com a minha consultoria, ok? Se eu percebo que somente eu vou ganhar, eu não faço negócios com você ou com ninguém. Se eu percebo que eu não vou ter êxito na consultoria, eu não aceito a consultoria. Se eu percebo que eu não vou ter a ajuda necessária dos responsáveis pela empresa para obter o resultado necessário, eu não aceito a sua consultoria, tá certo? Eu já declinei muitos serviços por conta disso, porque ao fazer o diagnóstico, ao conversar com as pessoas responsáveis, eu pude perceber que não haveria sucesso. Então eu não quis. Para que perder tempo? Perder o meu tempo, o seu tempo, e eu levar o seu dinheiro e somente eu sair ganhando com isso. E depois você sair falando aí que não deu certo. Então não trabalho dessa forma, tá? Eu trabalho no ganha-ganha. Eu trabalho no sentido de que eu quero dar o melhor para você, o meu melhor, ser eficiente e no final você ter resultados positivos. Você dizer, valeu a pena eu investir em um consultor. E com isso, com a consultoria, a minha empresa cresceu, obteve resultados positivos, saiu de onde estava para um lugar melhor, ok? Outra coisa, uma consultoria não é caro. Entenda que você não está tirando dinheiro de onde não tem, você não está, vai ter um prejuízo, um custo, uma despesa a mais com a consultoria. Não veja dessa forma. Veja como um investimento, tá? Veja como o valor que você vai pagar pela consultoria vai sair de um local que ele vai perceber e você vai perceber que vai apenas trocar de um lugar para o outro. Às vezes, o dinheiro da consultoria sai dos produtos que estão estragando-se nas prateleiras, das compras mal feitas que a empresa faz, dos prejuízos, dos retrabalhos, dos roubos, dos desvios, certo? Das más compras, das quantidades que não chegam na sua empresa, da forma que você compra, ok? Então, existem N situações que quando entra o consultor, ele percebe essas falhas, esses pontos falhos e você não vai ter uma despesa a mais, você vai fazer um investimento, tá? Só para de explicação, em uma empresa, por exemplo, em uma pizzaria, onde comprava-se por semana 200 quilos de tomate para fazer o molho de tomate, quando chegava na empresa, chegava faltando em média 10%, tá? E como conseguimos isso? Pesando. O gestor comprava esses 200 quilos de tomate, quando chegava na empresa ele colocava lá e não conferia. E aí eu fui fazer a conferência. É um trabalho a mais,
E ele também não concordava com isso, porque achava que era um trabalho a mais, mas eu fiz esse trabalho e eu pude provar para ele, não somente uma vez, mas repetidas vezes, isso era uma constância, tá? Era uma forma que já vinha sendo feito isso há muito tempo e não chegava na empresa os 200 quilos de tomate. Então, prejuízo, tá? E aí, com isso, recebendo a quantidade certa que ele estava comprando, pagando por isso, e outras formas mais, como por exemplo, os refrigerantes que chegavam na empresa eram comprados em fardos e eram levados diretamente para a câmara fria. E assinava-se a nota fiscal, canhoto, como tendo recebido 100 fardos de refrigerantes. Tá? Quando nós fomos conferir, não tinham os 100 fardos. Outro problema. Então, só aí, dessa forma, a empresa pôde pagar a minha consultoria. Ela não precisou tirar dinheiro do caixa dela para pagar-me. Tá? Eu pude provar para ela que ela estava tendo prejuízo dessa forma e, alinhando essas questões, ela pôde pagar os meus honorários. E aí eu fiquei satisfeito porque eu os recebi, porque eu prestei um excelente serviço, porque eu obteve resultado e os gestores da empresa também ficaram satisfeitos, porque perceberam, tá, o que estavam sendo, digamos, entre aspas, roubados, tá certo? E outras questões mais, tá bom? Então, uma consultoria séria, que vai lhe trazer resultados positivos, benefícios, melhorias, não é caro, tá bom? Então, essa é a explicação básica, lógica, fica o meu incentivo e eu estou aqui ao vosso dispor para fazer excelentes negócios, tá bom? Contem comigo, porque nós vamos ganhar juntos. Ganha eu, ganha você, ganha a sua empresa, ganha os funcionários, ganha os fornecedores, todos saem ganhando, tá? Filosofia do ganha-ganha. Eu sou Osias Torres, consultor pessoal e também dou consultorias pessoais, individuais, mas não é tanto o meu foco. Mas eu sou consultor pessoal, empresarial, estou aberto para possibilidades de negócios, excelentes negócios, tá bom? Contem comigo. Paz, saúde, sucesso, vida plena, abundante para todos. Excelentes negócios.